Com esse calor, nada melhor que o ar-condicionado, né? Eu queria convidar você a se colocar em pé nesta noite. E queria te convidar a orar. Não sei se você já orou antes de vir. Gostaria de te convidar a fechar os seus olhos, a refletir um pouquinho como foi o seu dia. Talvez não tenha sido um domingo como você esperava, mas eu creio que a presença do Senhor esteve o tempo todo ali, na sua casa, onde você estava. Amém. Oh Senhor, nós queremos te louvar, te engrandecer por esse dia que nós tivemos, mesmo que as circunstâncias não tenham sido como nós esperávamos. Nós acreditamos que o Senhor sempre está do nosso lado. Nós cremos nas suas promessas para as nossas vidas. Nós cremos que o Senhor se faz presente na nossa casa, na nossa família, em nós e através de nós. E nós queremos te agradecer pela tua bondade, te agradecer pela tua graça e pela tua misericórdia. E se nós estamos aqui nesta noite é porque nós temos fome e sede de Ti. Nós queremos Te louvar, nós queremos engrandecer o Teu nome, porque só Tu és o Senhor das nossas vidas. O Senhor é o Rei do nosso coração, o dono da nossa alma. Foi por Jesus, foi por Você, Senhor Jesus, foi a Sua vida. E hoje nós estamos aqui. Jesus, obrigada, Pai, pela Sua igreja. Obrigada porque nós somos unidos numa só voz, nós somos unidos numa só fé. E nós estamos aqui, Senhor Jesus, para aprender mais de Ti, para abastecer, Senhor Jesus, o nosso coração, para seguir mais uma semana. Nós queremos ser usados pelo Senhor aonde quer que nós vamos, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa. Nós queremos transmitir a luz de Cristo. Nós queremos que em nós reflita a Tua luz, a Tua sabedoria. Nós queremos ser a Tua imagem e semelhança. Nessa noite nós queremos reafirmar a nossa aliança com o Senhor. Nós queremos tomar o vinho, nós queremos comer o pão, porque nós queremos um dia estar contigo nos céus. Nós queremos fazer morada junto com o Senhor. Queremos te pedir que o Senhor lave as nossas vestes, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Oh Pai querido, que caia por terra todo orgulho, toda hipocrisia, toda mentira que porventura nós fizemos essa semana. Pai, lave o nosso coração, tira de nós tudo aquilo que ainda é uma barreira para chegarmos até Ti. Oh Jesus, obrigada, Senhor Deus, porque nós somos um, porque nós buscamos o mesmo Cristo, porque nós buscamos, Senhor Jesus, estar presente sempre onde o Senhor deseja. Oh, aleluia. Abençoe esse culto, Pai, que a palavra venha de encontro às nossas necessidades, que o pastor seja instrumento nas Tuas mãos. E que tudo aquilo que nós chegamos aqui carregando, pesado, Senhor Jesus, caia por terra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria ler com vocês um texto muito conhecido, está lá em Romanos 8:38. Se você quiser abrir, eu vou ler aqui. Diz: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! O seu passado foi perdoado e não importa a circunstância, não importa a situação, o amor de Deus permanece. Porque nada anula esse amor. Esse amor que é profundo, que é imenso e nos cobre todos os dias. Amém? É isso que nós vamos cantar agora.
Ele nos amou, Ele entregou seu Filho, Ele nos proporciona uma nova vida. E é por causa deste amor que nós somos perdoados, renovados, restaurados. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é por conta desse amor que hoje nós estamos aqui, participando dessa mesa, participando desse culto. É por causa desse amor que nós somos um corpo, um espírito. É por causa desse amor que nós somos filhos. É por causa desse amor que nós somos salvos, escolhidos do Senhor. Faça essa declaração de amor a Ele.
Está disposto a quebrar aos pés do Senhor esta noite? Orgulho, avareza. Muitas vezes nós precisamos quebrar a nossa casca. Nós precisamos quebrar o gargalo do nosso vaso de alabastro que está lá guardadinho no nosso guarda-roupa. Muitas vezes nós temos algo tão precioso, tão importante para nós, que nós guardamos. Assim como aquela mulher que, quando soube que Jesus estava ali, uma pecadora como eu, como você, foi até o lugar sem se importar com nada. Ela foi julgada, ela foi falada, e ela se derramou aos pés do Senhor, chorou, lavou seus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos, e ela pegou o que ela tinha de mais precioso na sua vida e quebrou diante do Senhor e derramou aos seus pés. Ela não pensou no quanto aquilo valia, mas o que ela mais queria era honrar a vida do Mestre, era derramar aos pés dele tudo aquilo que ela possuía. E o Senhor a abençoou. Nesta noite, querido, que eu e você possamos derramar diante do Senhor o que nós temos de mais precioso, nossos dons, nossos talentos, nosso serviço, nosso coração, nosso trabalho. Não guarde para você aquilo que o Senhor te deu para honrá-lo. Muitas vezes nós temos medo, ninguém vai gostar de mim, ninguém vai aceitar. Não é as pessoas, entenda, é o Senhor. Ele colocou nas tuas mãos para que você compre a vida dele. Eu gostaria de te convidar a cantar conosco essa canção que diz exatamente isso. E se entregue ao Senhor esta noite, querido. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Meu
a Deus, que bênção, né? Bom, deixa eu já aproveitar e chamar todo o conselho aqui à frente, e nós vamos ter dois momentos muito, muito especiais. Pode vir, o pessoal que é do conselho, chega mais. Podem se espalhar aqui. Bom, nosso primeiro ato, mas antes de fazer isso, deixa eu aproveitar. Hoje é culto de Santa Ceia e sempre eu reforço isso no culto de Santa Ceia. Você que tem vindo aqui, que gostou da igreja, que gostou de nós, né, que pretende continuar conosco, que já é batizado, normalmente a gente recebe membros, novos membros no culto de Santa Ceia. Então você precisa me procurar, né, porque eu vou passar algumas orientações. Algumas coisas um pouco além do que você vê na rotina dos cultos de domingo, e aí a gente vai estar te recebendo aqui. Quando a gente recebe, todos nós estamos recebendo, mas eu chamei o conselho aqui porque o conselho representa a igreja, tá? E hoje nós vamos receber a Juliana, direto de Taubaté. Chega aqui. O pessoal chama ela de Junesp, porque ela faz o Nesp, mas é a Juliana Tolosa, né? Tolosa é o sobrenome? Tolosa é o sobrenome dela, Juliana Tolosa. Tem várias Julianas, né? Então a gente vai começar a ter que falar o sobrenome aqui. Ju, seja muito bem-vinda, né? É uma alegria tê-la aqui conosco. Você já ganhou uma família, né? Aqui em Rio Claro, e eu também fiz questão de chamar todo o conselho, porque eu queria que todo mundo te abraçasse também, né? Te recebesse. A Ju é recém-batizada, se batizou em Taubaté, está estudando aqui. Ela fez praticamente todo o discipulado, o estudo bíblico, com uma assessora acho que de educação lá de Taubaté, que tem acompanhado ela online, terminou todo o curso aí que ela precisava fazer, e ela continua agora conosco, né? Vindo na escola bíblica, participando com os jovens, e eu particularmente fico muito feliz quando a gente recebe mais um jovem. A Ju acabou de fazer 20 anos, é isso? Revelando idade, agora vamos matar. 20 anos, gente. Que bênção. Como eu queria ter conhecido Jesus com 20 ou menos. Eu fui conhecer Jesus lá com os 25, foi meio tarde. E então, Ju, seja bem-vinda. Que você possa nos amar como nós queremos aprender a te amar, cuidar de você também. Os dons, os talentos que Deus colocar sobre a sua vida, com certeza haverá espaço para você manifestar a graça de Deus, né, através da sua vida, da sua pessoa. E eu creio que não é à toa, né, que você está aqui, não é uma coincidência, mas Deus preparou, né, vem preparando para que você estivesse conosco aqui. Então eu queria orar, eu queria convidar a igreja a ficar em pé. Vocês recebem a Juliana aqui? Amém. Amém. Nós aqui vamos abraçá-la, mas vocês também podem abraçá-la, principalmente os jovens, viu? Principalmente o Bruno. Não é o namorado dela, não. Fala Deus. Não preciso nem falar, né, Bruno? Não preciso nem falar. Vamos orar então, gente, pela Ju? Deus, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos receber a Juliana aqui na comunhão da igreja. Muito obrigado pela vida dela, por ter colocado a Ju nos nossos caminhos, no caminho dessa família, dessa igreja. Obrigado, Deus, porque a obra que o Senhor começou ali em Taubaté, na vida dela, na família dela, junto com os pastores ali, com todos ali que acompanharam, que têm acompanhado a Ju ainda nesses dias. Eu creio que essa obra continua agora aqui na IAB de Rio Claro. Então nós recebemos ela na comunhão, pedimos ao Senhor que o Senhor a proteja, a guarde, que a Ju possa crescer em todos os aspectos aqui, principalmente no conhecimento de Jesus Cristo, aprenda a amar as pessoas, a igreja, e seja também cuidado e amado por todos nós. Pai, em nome de Jesus. Amém.
Glauber e da Elisângela. Né? Chega mais Glauber e Elisângela. Vocês viram que eles vieram um pouco mais chiques assim hoje? A Elisângela bateu o joelho, então ela não vai ajoelhar, tá bom? Não é... O coração dela vai estar se ajoelhando, mas ela não vai se ajoelhar. Gente, é o seguinte, explicando também para quem é novo aqui. O Glauber e a Elisângela foram indicados à experiência diaconal no dia 11 de fevereiro do ano passado. Na nossa Constituição, o diácono e a diaconisa precisa passar por um período de experiência de no mínimo 1 ano. Então, exatamente hoje está dando mais ou menos 1 ano e meio, já que eles estão na experiência. E na reunião nossa do conselho, a última que foi no dia 25 de maio, todo o conselho, né, nós apreciamos aqui a ideia de consagrá-los e unanimemente todos entenderam que o Glauber e a Elisângela estão aptos, né, passaram na experiência, graças a Deus. E de fato, esse é o momento em que nós apenas fazemos ou temos um reconhecimento público, vamos dizer assim, do ministério, do chamado deles. O Glauber e a Elisângela estão aqui desde o início, que hoje chegamos. A Elisângela se batizou aqui, o Glauber foi o primeiro que se batizou aqui quando eu cheguei. Ainda descemos as águas, eu e o pastor Benedito, que era o antecessor. Casamos ele, noivado, casamos, né? Apresentamos a Aninha. Então, né, são da casa desde 2013, até antes, vocês estavam antes, não, né? O Glauber estava um pouquinho antes. E o Glauber e a Elisângela, a gente vê neles o amor pela igreja, o amor por Jesus, né? O esforço deles, o trabalho que eles têm feito, e a gente crê que uma das marcas muito fortes dos diáconos é a questão do serviço. E é inegável, né, isso na vida do Glauber e da Elisângela. A Elisângela também, junto com o Glauber, eles são líderes aqui do nosso Ministério de Cozinha. Quando chegam os eventos, trabalham bastante, demais. Né? E então, assim, eu fico feliz, né, de estar tendo esse momento com vocês. Queria ler um texto, que é um texto que está em 1 Timóteo, capítulo 3, que diz assim: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, que foi o que aconteceu. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em público. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. E os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Jesus Cristo. Então essa é uma palavra que está em 1 Timóteo e que fala sobre os diáconos e as diaconisas. Então nós vamos ter esse momento, que é um momento de confirmação pública, né, de orar pela vida deles, passaram na experiência, vão continuar trabalhando como, né, nada muda na prática, vamos dizer assim, mas é um ato da igreja de dizermos sim, né, foram bem, corresponderam, e que vocês possam, como o último versículo fala aqui, que vocês possam atingir mais ousadia ainda na fé, mais determinação na vida cristã, né, que vocês amem cada vez mais a igreja, como tem acontecido, a gente vê isso. Então, pensa. Vamos ficar em pé de novo, gente? Vamos orar por eles, em nome de Jesus. A Glauber vai representar o casal ajoelhando, então, junto com a... Vamos orar então, gente. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos de todo o coração pela vida do Glauber e da Elisângela, Deus. Muito obrigado. Reconhecemos aqui hoje publicamente, como igreja, como conselho, o chamado deles, a vocação, o trabalho, Pai, a vida deles de testemunho, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Pai, em nome de Jesus, que o Glauber e a Elisângela continuem crescendo, que eles continuem, ó Deus, se aperfeiçoando na fé, no conhecimento de quem é Jesus Cristo, que possam amar e servir essa igreja e que recebam do Senhor toda a recompensa,
recompensa que vem do alto, porque o trabalho deles é um trabalho feito no Senhor, com amor, com carinho, com dedicação. Então, Pai, que todas as áreas sejam abençoadas, da vida do Glauber, da Elisângela, da família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É uma alegria com a minha família. Só que antes, assim, eu só quero relembrar. Há uns 10 anos atrás, eu nem frequentava aqui, nem imaginava ser membro aqui da igreja. Eu fui convidada para contar um testemunho num Primavera em Família, ali no buffet. E eu contei um testemunho na época de uma história, de uma parte difícil, dolorida da minha vida. E em outros lugares também, sempre que eu tenho oportunidade eu falo, mas eu jamais imaginei que uma pessoa, por me conhecer numa live lá da Bahia, me convidou para escrever o capítulo de um livro. Esse livro faz parte de um projeto e esse livro reuniu 15 mulheres para contar seu testemunho de dor. O livro chama Mulher de Fé, entre dores entre milagres e cicatrizes. E eu, então, além de já ter contado, assim, falando o meu testemunho, eu tive a oportunidade, então, de contar o meu testemunho por escrito, né? Depois de tanto tempo. E aí Deus ministrou no meu coração para colocar um título, que chama Vencendo Dores, onde a graça reconstrói a história. Amém. E aí eu fico pensando, né? A graça é um favor imerecido. Nós somos pecadores, não somos perfeitos. E a graça do Senhor, primeiro, me alcançou um dia com a salvação. E também me alcançou escrevendo novos capítulos na minha vida. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês, porque eu fui para tão longe, não imaginava, né, Deus preparar essa oportunidade de usar esse projeto, né, para publicar um livro. E então eu estou muito feliz e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu sei que algumas pessoas eu quero livro. Vocês vão ter. Eu não pude trazer da Bahia para cá muitos exemplares por conta de peso, de mala, avião, mas a editora já vai mandar para o meu endereço. Então, chegando, eu compartilho com vocês. Daqui de Rio Claro somos 3 autoras, né? Então são 3 capítulos de 3 autoras aqui. E nós também estamos tentando ver aí no mês que vem fazer um evento de lançamento aqui em Rio Claro. E aí desde já estendo o convite para a igreja, depois, né, vai ter maiores detalhes. Então muito obrigada por vocês fazerem parte dessa história também, né? Os meus pastores. E está comigo nessa história. E Deus, Ele continua escrevendo capítulos, não só na minha vida, mas na vida de todos aqui. Amém? Boa noite, igreja, paz do Senhor. Glória a Deus. No momento de profetas. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas 8, de 1 a 3. Foi cantado sobre amor, sobre o vaso de alabastro, né? Vai entrar um pouco dentro disso aí que eu vou estar falando, né? Depois disso, Jesus ia passando pela cidade e pelos povoados.
pregando o evangelho do reino de Deus. E os 12 discípulos estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres lhe serviam com os seus bens. Lhe serviam Jesus e os discípulos com os seus bens, com os seus recursos, com a sua vida, com tudo, né? Nós vemos que cita uma aqui, a Susana, né? Olha as mulheres se destacando, né, pastor? Mulheres em grupo aí, né? Acho que em toda a história sempre as mulheres sempre se destacaram mais. Mas eu vejo aí a Susana, que falando nesse texto, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, só para que nós entendamos, esse Herodes é o Herodes, filho do pai, daquele primeiro Herodes, quando Jesus nasceu, né? Era o Herodes grande. Esse aqui é Herodes Antipas, o governador da Galileia. Então nós vemos que Deus operou uma maravilha no meio daquele povo, curando, expulsando o demônio, salvando, trazendo a salvação. Foi cantado aqui graças, foi falado sobre graça, sobre, né, ter aquilo que a gente não merece, não merecíamos, mas Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário e nos dar a salvação. E todos os dias Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim, né? Ele tem nos dado saúde, tem guardado, tem libertado, tem restaurado. Muitas vezes a gente nem percebe o livramento, mas Ele está lá. A palavra diz que o Senhor não dorme, nem tosqueneja. Mas aí eu venho essa reflexão, trago para mim, que fala que Jesus estava operando ali e aquelas mulheres davam tudo de si. Elas expressavam a gratidão, né? Mas o primeiro de tudo é o amor que elas tinham por Deus. Eu vou trazer 3 pontos tirados desse amor, que pode ser muitos e muitos pontos, né? Muitas outras questões que vêm do amor. O principal, amor verdadeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, né? Com todo o teu fôlego, ser grato, né? Ser generoso, expressar o amor e a gratidão todos os dias. De que forma? Não só em contribuição, que é uma forma de amor, uma forma de acreditar nesse Deus maravilhoso, expressar a nossa gratidão para com Ele, por tudo o que Ele tem feito. Vamos parar um pouco e pensar, pessoal, no meu caso mesmo, eu fartei há pouco tempo, fiquei 10 dias na UTI, eu estava tranquilo com Deus, né? Sempre conversando com Ele, pedindo, lógico, eu quero viver, quem que não quer ficar aqui, né? Ninguém quer morrer, mas nós temos um período aqui, o dia da manhã, pertence a Deus, o agora é o presente, nós temos que dar o melhor para Deus. Então eu falo, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, o meu futuro está nas tuas mãos, né? O Senhor é dono de tudo, o Senhor governa todas as coisas, e eu estou aqui. Se o Senhor me permitiu estar aqui, não sei, muitas vezes é um aprendizado, é uma restauração de rota, e assim por diante, né? Deus sabe todas as coisas, nosso futuro está nas mãos do Senhor. Mas o principal aqui é a gratidão, é o amor, é aquilo que nós expressamos para com Deus, principalmente no quesito de contribuir, né? O pastor falou aqui que já vai entrar aí, vamos colocar ar-condicionado aí, isso é gasto, isso não é fácil de conseguir, né? Dinheiro não cai do céu, não é capim, vamos dizer assim, é difícil. Mas o que diz aqui o texto que eu li? Que elas serviam o Senhor com os seus recursos. Só dinheiro? Não. Com a vida delas também. O que elas podiam fazer, elas faziam, de todas as formas. Talvez elas faziam lanches, talvez elas iam lá, limpavam a casa, talvez nós vimos uma aí que derramou lá no vaso de alabastro, os pés do Senhor, enxugou com os seus cabelos. Foi cantado aqui, foi falado. Então nós vemos, temos que parar um pouco e pensar, olhar para nós, como nós estamos, né, retribuindo para com Deus. As lutas vêm, as lutas vão, e muitas vezes nós ficamos, com poucas lutas, ficamos aí desesperados,
e ficamos amargurados, e ficamos muitas vezes questionando, e nos irritamos, né? Muitas vezes até irritamos contra Deus. Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Por que eu estou passando isso? E muitas vezes tem pessoas que estão passando um cortado muito maior, tremendo, que não dá nem para mensurar, e mesmo assim está louvando, está agradecendo, está entregando a sua vida nas mãos de Deus, que tem todo o poder, tem toda a condição de livrar. Mas, como eu falei aqui, o importante é agora. O que você está fazendo para com Deus? Você quer o bem, você quer o melhor, você quer sempre, né, desfrutar do bem e do melhor. Mas quando está passando cortado, a gente esquece muitas vezes de agradecer a Deus, dobrar o seu joelho e falar: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Eu continue sendo aquilo que o Senhor quer que eu seja, que eu ande de acordo com a tua palavra, que o Senhor crie em mim, que o Senhor ache em mim, né, um homem segundo o teu coração, como achou Davi, né, como muitos outros que já foram, que ficaram firmes até o fim. O importante para nós não é aqui, é lá, na mansão celestial. Então, meu irmão, se você for contribuir, né, se você for ajudar numa cadeira, se você for ir para um convite de amigos, de reunião de irmãos, de irmãs, escola dominical, o ajuntamento, isso traz união, isso faz Deus olhar e se agradar com a sua atitude, você está se esforçando. Muitas vezes não é fácil, muitas vezes você vai com dor, você vai com, né, onde mesmo eu estive lá, estava ainda com dor, ainda estou passando por tratamento, mas em nome de Jesus logo vai passar, porque aqui tudo passa, até a uva passa, né? Então nós temos que esperar em Deus e não ficar desesperado. Sabemos que cada um tem o seu perrengue do dia a dia. Não existe ninguém aqui que tenha o seu perrengue, tenha a sua luta, né, tenha a sua tempestade para passar, mas o sol sempre brilha, as tempestades sempre cessam, né? E Deus está no nosso barco nesse mar da vida. Né? Faça o teu melhor para Deus quando você for fazer. Não importa o que, uma oração, um canto, um falar de Jesus para o teu irmão, para o teu amigo no trabalho e tudo mais. Isso é ser grato, isso é gratidão, isso é amor. Amém? Feche os teus olhos. Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, obrigado, Senhor, por este momento, por tudo que tu tem feito em nossas vidas, Senhor. Continuamos orando e pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor continue fluindo através do Teu Espírito Santo, agindo em cada coração, em cada mente, Senhor querido, nos ensinando, Senhor, a lidar com as situações da vida, Senhor, com as tempestades que surgem, que vêm e que vão, mas o importante é que o Senhor está conosco, Senhor, porque a Tua palavra diz que estará conosco todos os dias, até a consumação do século. E que o Senhor está pronto, atento, seus ouvidos estão atentos ao ouvir do clamor do justo, aqueles que clamam a Ti, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor trabalha por aqueles que esperam em Ti, Senhor querido, e coloca a confiança em Ti, Senhor. Meu Deus, nos segure em Tuas mãos, Senhor. Abençoe o Teu povo aqui, ó Pai querido, Pai amado, possa demonstrar o verdadeiro amor, uma gratidão sincera e verdadeira, Senhor, na alegria de contribuir, de dar de si, ó Pai querido, se esforçar ao máximo, Senhor, para fazer para Ti, Senhor, autor e consumador, aquele que nos chamou desde o ventre da nossa mãe, Senhor, e tem nos livrado, e tem nos sustentado, e tem, ó Pai querido, preparado o pão de cada dia, Senhor, e não deixado faltar. Assim nós Te louvamos, Senhor, assim nós Te pedimos a bênção sobre a Tua igreja, Pai querido, que não falte, Senhor, ao pão, à mesa de cada família aqui, Senhor, o sustento, o livramento, Senhor, a ação e direção do Espírito Santo. Assim nós Te agradecemos e assim nós Te pedimos, no nome santo do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Pode sair, colocar. Diz.
Amém. Crianças podem vir à frente. Ficou forte aqui. Pode vir, gente, pode vir. Professores, vamos orar, gente. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós te agradecemos pelo Ministério Enraizados, professores, crianças, que o Senhor abençoe esse tempo, que elas possam continuar aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, que o Senhor dê a elas o entendimento da Tua Palavra, que eles sejam obedientes também, que o Senhor abençoe os nossos professores que prepararam esse material e que em todo momento o Teu Espírito esteja fazendo com que essa semente possa frutificar. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai lá. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, verso 1 a 11. Mateus capítulo 4, verso 1 a 11. Tema de hoje: vencendo as tentações. Vencendo as tentações. Já que estamos no culto de Santa Ceia, precisamos falar um pouco sobre isso, sobre arrependimento, confissão, conserto, e sobre essa questão que tanto nos afeta, né, e que envolve as tentações. E é um texto que fala de que Jesus foi tentado, né? Jesus foi, logo após o seu batismo, levado ao deserto, passou por uma bateria de testes, e nós vamos aprender com Jesus, como sempre, a como vencer essas tentações, como passar por elas. Vamos orar então, mais uma vez. Deus, obrigado, te louvamos, te agradecemos por esse domingo de ceia, de festa, de celebração. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor tem estado conosco, tem nos ajudado. Então nós pedimos a tua ajuda, o teu auxílio mais uma vez agora, na ministração da palavra, que haja entendimento, iluminação do teu Espírito, que o Senhor esteja, em nome de Jesus, mostrando-nos áreas que estão às vezes escondidas de nós, situações que te desagradam, que entristecem o teu Espírito, que o Senhor nos convença do pecado, da justiça, do juízo, nos ajude a nos santificarmos um pouco mais nesse dia e a participarmos da ceia do Senhor de maneira digna e honrosa, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Bom, deixa eu dar uma definição do que é uma tentação. A tentação é um impulso para a prática de algo censurável ou condenável. É um impulso para a prática de algo pecaminoso. Pecado na Bíblia é sinônimo de errar o alvo. Então Deus tem alvos para nós. Quando nós fazemos diferente daquilo que Deus estabeleceu, nós pecamos, ok? E também a tentação é um desejo violento por algo. Na Bíblia aparece a palavra concupiscência, em algumas versões, que é um desejo muito forte. A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, é algo que é extremamente atrativo, né? É algo que envolve os nossos desejos. E o que é interessante aqui, nesse texto, que eu não li, né? Eu vou ler, então acompanhe comigo, vai aparecer no telão também. Vamos lá. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. E agora ele vai citar o Salmo 91, tá? Versos 11 e 12. O diabo vai citar o Salmo 91.
Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele diz: tudo isso eu te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Glória a Deus. Voltando então no capítulo 3. Um pouco antes, Jesus havia acabado de se batizar. E ao lermos o capítulo 3, nós percebemos que foi um dia glorioso. O céu se abriu, não é? O Espírito Santo desceu em forma de pomba, forma corpórea, e ouviu-se uma voz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer, toda alegria, de quem eu me agrado. Dia de festa, dia glorioso, dia especial, maravilhoso, né? Então Jesus acaba de se batizar, e a Bíblia diz então agora que o Espírito conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, certo? Então, percebemos aqui que há um ataque frontal à identidade de Cristo. O tempo todo o diabo não só está testando Jesus como homem, mas também está querendo ver se Jesus é de fato o Filho de Deus. Ele diz o tempo todo: se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, não é? E nós da mesma forma somos tentados, porque nós somos humanos. Então nós também passamos por essas provas, esses testes. E ser tentado no deserto é bem complicado. É bem complicado, porque aqui Jesus está já há 40 dias e 40 noites sem comer, está com fome. E o deserto sempre é um lugar onde os corações são revelados. Aquilo que às vezes nem você sabe que está no teu coração vem à tona. Desertos são lugares onde nós nos encontramos conosco mesmo. E é difícil isso também, olhar para dentro. São lugares de escassez, secura, tem falta das coisas. Lugar de solidão, muitas vezes. É aquele lugar onde você olha para o lado e quem vai me ajudar? Quem agora vai se compadecer? A quem eu posso pedir socorro ou ajuda? É um lugar de carência, ou de carências. E o diabo se aproxima exatamente nesse momento, vamos dizer assim, de fragilidade, de dificuldade, de escassez. O deserto, inclusive, é o lugar onde nós nos deparamos com os nossos medos. Todo mundo um dia já teve medo de morrer no deserto. Deus, quando isso vai acabar? Será que eu vou chegar até o fim do ano? Deus, será que eu vou continuar ainda nesse emprego? Está um deserto gigantesco. Deus, será que o meu casamento não vai terminar num divórcio? Porque para todos os lados eu olho e há escassez, a secura, carências, medo, solidão. Então é um lugar complicado. As tentações podem ocorrer em qualquer lugar, em qualquer tempo. Inclusive elas podem ser o quê? Interior. Eu estou passando às vezes um deserto, tudo do lado de fora está florido, mas dentro de mim há um deserto, há uma luta, tentações estão acontecendo, dúvidas estão acontecendo. E quando nós estamos num momento como esse, a vontade que dá é de fugir, é de jogar a toalha, e é de tentar pegar algum atalho, algum caminho assim mais fácil e sair o mais rápido possível. Pegando esse texto de Mateus e juntando ele com Gênesis capítulo 3, quando acontece a tentação lá no Jardim do Éden, e 1 João capítulo 2, versos 15 a 17, onde João fala da luta que nós temos contra as coisas do mundo, e que quem ama o mundo não ama a Deus, não pode amar a Deus se eu amo o mundo. Pegando esses três textos, a gente vê que nós temos problemas com três coisas: o desejo ou a cobiça da carne,
dos olhos e a soberba da vida. A soberba da vida tem a ver com essa questão de querer ser Deus, de querer entender de tudo, de querer explicar tudo. Lembra da tentação do jardim do Éden? A Bíblia diz no verso 6, Gênesis 3:6 assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, percebe que está acontecendo um movimento aqui para mexer com os sentidos, com os apetites humanos, e era atraente aos olhos, era um fruto então bonito que chamava atenção, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e depois na sequência deu ao seu marido, que também comeu. Então aqui, eu grifei algumas coisas. Eva viu, Eva salivou, esse fruto dá água na boca, é agradável ao paladar. Me parece muito, a gente usa até a figura da maçã, não era uma maçã, porque a maçã é uma fruta bonita, Você pega uma maçã assim, bem vermelha, brilhando, carnuda assim. Eu sei que não é todo mundo que gosta de maçã, mas para quem gosta já fica doido para dar aquela mordida logo, não é? E ela também era desejável para dar conhecimento. Aqui está a soberba da vida. Aqui está esse tipo de tentação. Então o diabo continua tentando usando essas coisas. As tentações são antigas, as estratégias são as mesmas, e o jeito de vencer também continua sendo o mesmo. Então hoje é uma noite para a gente relembrar isso, para a gente continuar lutando, vigiando e aprendendo com Deus de como a gente pode vencer as tentações. Então, um erro nosso é dizer assim: Deus, o Senhor está me tentando, hein? O Senhor colocou esse pudim na minha frente, o Senhor está me tentando. Senhor, o Senhor colocou essa pessoa na minha frente, no meu caminho, para trabalhar comigo. É tentação. E assim por diante. A Bíblia diz, em Tiago capítulo 1, versos 13 a 15: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado de acordo com o seu próprio desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. O processo é esse. As cobiças, os apetites, os desejos nossos, carnais, nos atraem, nos seduz. Há um processo de sedução. Você é arrastado, percebe? É seduzido, é seduzido. E uma vez que mordeu a isca, uma vez que o desejo é concebido, ele dá à luz o pecado. E o fim da linha é que o pecado sempre gera morte. Por isso que o escritor de Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Okay? Então não é pecado ser tentado. Pecado é morder a isca. Todos nós somos tentados. Todos nós somos tentados em áreas diferentes, e sempre vai envolver isso: desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Então há sim um papel do diabo, porque o diabo é o tentador, mas há algo também relacionado à nossa natureza pecaminosa, carnal. Então já não bastasse um inimigo, um adversário que é o diabo, que é o Satanás, nós temos um adversário que é a nossa própria carne. Então o diabo ele vem apenas o quê? Joga lenha na fogueira. Ele chega com os pratos, ele apresenta o cardápio, e aí, se nós não estivermos atentos, nós somos arrastados e seduzidos. Muitas vezes a gente fica sem discernimento num momento como esse. É tão forte que a pessoa perde a noção do perigo e não consegue ver o que isso vai dar lá no final. Então, qual é o papel do diabo? Primeiro, ele torce as palavras de Deus. O diabo sempre vai chegar em nós e dizer: foi isso mesmo que Deus disse? Como ele disse para ela: foi isso, tem certeza? Você não está enganado? Não pode comer, não vai dar nada, tranquilo. O
diabo semeia dúvidas em relação ao caráter de Deus. Por que você não pode comer? Por que você não pode se lambuzar? Se Deus é teu pai, Ele é tão bom e Ele te ama, Ele ia liberar tudo. Por que Deus coloca uma árvore no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e proíbe vocês de comer dessa árvore? Então percebe que a sutileza de Satanás é tentar fazer com que a gente desconfie de Deus. Deus não é bom. Deus coloca esse prato diante de mim, eu não posso comer. Que Deus é esse que faz com que seus filhos passem vontade? Não é? Ele também apela para os apetites humanos. Ele insiste. Perceberam aqui no texto de Mateus? Tentou uma, não deu certo. Tentou duas, não deu certo. Tentou a terceira, não deu certo. Aí ele se afasta por um tempo. Depois lá na frente ele vai aparecer de novo para Jesus e vai vir com outras tentações. Então nós precisamos vigiar sempre, porque o diabo vai voltar. Se você foi aprovado nesse primeiro teste, e aí você baixa a guarda, né? A gente baixa a guarda, amém, venci, resisti, fugi, nunca mais ele vai aparecer. Não é bíblico, vai voltar, ok? E ele omite as consequências do pecado. O diabo nunca vai mostrar a ressaca do dia seguinte. Percebe? Então ele trabalha dessa forma. Quais são as frases do inferno que rolam hoje aí? Uma delas é a seguinte: olha, a única maneira de você se livrar de uma tentação é se render a ela. É o único jeito. Você quer se livrar de uma tentação? Então já se renda a ela. Um outro autor, chamado Lawrence Peter, diz assim, que o problema de resistir a uma tentação é que você não vai ter oportunidade, você pode não ter uma segunda oportunidade. Olha que diabólica essa frase. Então o diabo vai soprar isso, você vai resistir? É a chance, é agora, é a oportunidade de você se dar bem. Então cuidado, ok? Qual é o nosso processo, ou melhor, qual é o nosso papel nesse processo de vencer as tentações? De acordo com Tiago, capítulo 1, versos 13 a 15. Primeiro, eu preciso evitar ou fugir de determinadas situações. Eu não posso tentar bancar o fortão. Muitas pessoas morderam a isca, caíram, porque não, eu sou crente, eu sou cheio do Espírito Santo, eu posso ficar aqui, né? Eu posso entrar na jaula com esse leão aqui, porque eu vou domar ele. Eu vou conseguir amansar esse gatinho aqui. É um leão, você entrou na jaula junto com o leão e acha que não vai dar nada. Então, primeira coisa, eu preciso evitar, e tem situações que eu tenho mesmo que fugir. Lembra de José do Egito? Ficou esperando para ver o que ia dar? Saiu correndo, né? Que a mulher de Faraó queria se deitar com ele. Ele diz, pelo amor de Deus, eu tenho acesso a tudo aqui, eu sou o segundo, eu só estou abaixo de Faraó, ele me deu autoridade para mexer, para administrar tudo, eu só não posso tocar na mulher dele. E o que aconteceu? A mulher dele veio atrás de José. Com certeza o Faraó estava viajando, sei lá onde, e aí José, fugiu. Uma outra questão também para nós vencer, nós precisamos matar diariamente a nossa carne. A Bíblia ensina isso. Pastor, como que eu mato a minha carne? Oração, jejum, vigilância, meditação constante na palavra de Deus. Percebe? Eu não mato a minha carne apenas com esforço próprio. Eu também, nesse processo, só consigo vencer se eu contra-atacar usando a palavra de Deus. Percebe que nas 3 tentações, Jesus diz, está escrito. Está escrito. Está escrito. Deixa eu te perguntar, você sabe o que está escrito? Sabe? Você acha que você vai aprender a dizer está escrito
Se você não estudar a Bíblia, não lê a Bíblia em casa, não vem na escola bíblica dominical, mais falta do culto do que vem. Difícil, hein? Para todas as outras áreas nós fazemos curso, nós temos que nos capacitar, nós estudamos. Só que aí quando se trata de questões espirituais, a gente acha assim que eu não preciso saber muito. Eu posso saber só o básico. Eu posso ficar só no raso, que no final Deus me ama, vai dar tudo certo. Então cuidado, ok? Jesus usou a palavra de Deus. Inclusive, vocês perceberam aqui que na segunda tentação, o diabo também usou a palavra de Deus. Ele cita o Salmo 91. Sabe aquele Salmo 91 que muita gente deixa lá a Bíblia aberta na estante, no Salmo 91? Formando poeira assim, né? Na minha casa tinha uma dessa. Ninguém era crente, tinha uma grandona assim, as folhas assim da Bíblia eram douradas. A mãe, meu pai, né? Não era evangélico, não era crente, não tinha, mas tinha uma Bíblia grandona, assim, pesada, né? Bonita, ficava ali o tempo todo aberta no Salmo 91, como se fosse um amuleto. Essa Bíblia grande e das letras douradas e das folhas douradas que vão nos proteger. Não é? Outra maneira de eu vencer a tentação, eu preciso me submeter a Deus e à vontade de Deus. Tiago diz isso: submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem gente querendo resistir ao diabo sem se submeter a Deus primeiro. E toda vez que eu leio esse texto de Tiago, eu penso no seguinte: que essa submissão a Deus é mais ou menos assim: o diabo vem até mim para me tentar, para me derrubar, e eu corro para debaixo das asas de Deus e eu me submeto. Eu falo: Senhor, me protege, me guarda. E Jesus entra na frente, eu fico atrás. Sabe que nem um pai ou uma mãe que se coloca à frente de um filho pequeno? E aí Jesus vai nos defender. Só que muitas vezes nós queremos lutar usando armas carnais, e a Bíblia diz que você não vence o mal com o mal, mas nós vencemos com o bem, usando as armas da luz, aquilo que Deus tem à nossa disposição. Então estou citando para você aqui algumas armas da luz, algumas estratégias bíblicas para que você possa vencer as tentações. Em Hebreus 4,15, o escritor relata ou fala sobre a ajuda de Deus também, porque eu preciso de auxílio da parte de Deus. O escritor vai dizer assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Gente, Deus está dizendo que nós somos fracos. Nós somos fracos. Deus se compadece das nossas fraquezas. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus passou no teste, tirou 10 em tudo. Então ele está dizendo: olha, só Ele pode ajudá-los, porque Ele não pecou. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Todo momento de tentação é um momento em que eu preciso de socorro, de misericórdia, de auxílio de Deus. Eu preciso da graça de Deus, senão eu não escapo, e você também não escapa. Ok? Então a Bíblia diz que Jesus é aquele sumo sacerdote que intercede por nós, que entrou, no lugar santo, e que agora nós temos o quê? Ele se compadece das nossas fraquezas, e agora nós precisamos nos aproximar dele. É parecido com o Tiago: submetam-se a Deus, estejam debaixo da sombra do Altíssimo, porque as tentações virão de todos os lados, de todas as formas. Vamos a elas então. Nós temos 3 tentações no deserto, e eu creio que ali acontece uma espécie de alinhamento que acontece conosco, uma espécie de como se Deus estivesse nos apurando, nos aperfeiçoando, nos levando a uma maturidade maior. É um campo de provas para nos aperfeiçoar, não para que a gente caia. Então a intenção do Espírito de Deus ao levar Jesus para o deserto não é para que Jesus caia, mas é para que Jesus seja aprovado. Um engano nosso também: a gente sempre culpa o diabo.
Eu estou passando esse deserto porque o inimigo está furioso contra mim. Você já pensou que você pode estar passando por esse deserto porque foi um espírito que te levou até esse deserto para te apurar, para te aperfeiçoar, para te santificar? Tudo a gente põe a culpa no diabo, não, não. A culpa nunca é nossa, nunca é da nossa carne, e também nunca a gente pensa assim, é Deus que não está permitindo. É Deus quem me levou a essa situação. É Deus que está aprovando aquilo que está no meu coração. Deus está querendo que eu conheça aquilo que está dentro de mim. Então vamos lá. Primeira tentação, transformar pedras em pães. Aqui nós temos uma tentação que é a tentação do imediatismo ou do materialismo. É mais ou menos assim, como se o diabo dissesse: ei, você não é filho de Deus? Você não pode passar nenhuma necessidade material. Até quando você vai continuar com esse carrinho velho? Até quando? Você, filho, filha de Deus, você comer carne só 2 vezes na semana? Não, você é o filho do rei. Você é filho do Altíssimo. Você passando por privações, por dificuldades na área material. É a tentação onde o diabo vai dizer assim: ei, corra atrás, primordialmente de alimento, de vestes, de viagens, de casa. Corra atrás disso. Deus pode esperar, Deus vai entender. Se você está trabalhando que nem um doido ou uma doida para conseguir tudo, para ganhar o mundo, para conseguir tudo do bom e do melhor materialmente, Deus vai te entender, Deus pode esperar. Não há nada de errado, aqui são falas do diabo, ok? Em você buscar a tua segurança, o teu conforto, a tua subsistência. Primeiro você tem que ter estabilidade na vida. Até quando você vai ficar com esse negócio de depender de Deus, de viver pela fé? Percebe como é a tentação? E nós vivemos numa sociedade que valoriza isso, uma sociedade que é materialista, uma sociedade impaciente, onde o ter é mais importante do que o ser. 1 Timóteo 6, do 6 a 10, Paulo diz a Timóteo: o amor ao dinheiro ou aos bens materiais é a raiz de todos os males. Muitas pessoas hoje, inclusive dentro das igrejas, naufragam na fé, se desviam, se perdem, entram num redemoinho de confusão, porque elas passam a amar as coisas materiais. Mateus 6,33, Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então Deus não tem nada contra você ter sua casa própria, você ter um plano de saúde, você poder comer bem, você poder ter coisas. O problema é que nós invertemos. Percebe que a questão aqui está nas prioridades. Então nós corremos atrás de ganhar o mundo e deixamos Deus de lado. E Deus está dizendo: não, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino, e as outras coisas, o Pai de vocês vai cuidar de vocês. Vocês vão ter o suficiente, não é? Então é por isso que Jesus está dizendo o quê? Ei, não só de pão, não só daquilo que é físico, não só daquilo que é material viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Eu encontrei esses dias uma frase, pensando aqui em nós como família, que eu acho que faz muito sentido nessa primeira, que é o seguinte: lute para dar o melhor pela sua família, só não esqueça que o melhor é Cristo. Papai e mamãe, você que quer dar o melhor para o seu filho, Cristo é o melhor. Depois vem as outras coisas. Cristo é a primeira opção. Você jovem que está aqui, que está lutando, estudando, fazendo Enem, né? Para ter algo bom, para conseguir um trabalho, uma profissão legal, ok, importante.
precisa fazer isso, precisa ser excelente, precisa ter disciplina, mas não perca Cristo de vista. Não perca o Reino de Deus de vista. Então essa é a primeira tentação. Nós continuamos sendo tentados, principalmente no nosso mundo ocidental, a provar, né, símbolos de status, de que eu sou bem sucedido, de que Deus tem me abençoado, porque ó, tá vendo, gente? Como eu estou bem materialmente falando, tá vendo? É sinal da bênção de Deus. Nem sempre. Tem pessoas que têm muitas coisas materiais e gostariam de ter um pouquinho de paz. Só um pouquinho. Sabe essa paz que você tem? A pessoa queria ter um pouquinho só de alegria. Tem pessoas que têm muito dinheiro, gostariam muito de ter assim, a família que a gente tem aqui, a comunhão, o partir do pão, ter alguém para orar por você, uma vez, e não tem isso. Pessoas que talvez dariam tudo para ter o que nós temos, e nós muitas vezes estamos negociando e correndo atrás de tudo e perdendo Cristo. Então hoje é uma noite da gente olhar de novo para a mesa e dizer: sim, Deus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. A segunda tentação é uma tentação onde a gente acha que Deus vai nos proteger de uma forma espetacular, independente do que a gente faz. É uma tentação, aqui eu vou chamar de tentação do exibicionismo. Então nós passamos a testar limites e nós tentamos manipular a graça de Deus ao nosso favor. Deus é o meu Pai, eu sou filho do Rei, eu sou mais do que vencedor, sou cabeça e não cauda, então eu posso fazer qualquer coisa, posso viver uma vida irresponsável, inconsequente, que no fim não vai dar nada, porque meu Pai vai me pegar no ar, se for o caso. Se eu pular do último andar do prédio mais alto de Rio Claro, eu não vou me esborrachar, porque Deus dará ordem aos seus anjos e eles vão me socorrer. Ó, que lindo! Percebe que há um exibicionismo, há uma postura triunfalista e há uma postura de tentação ao próprio Deus, onde nós queremos manipular a bondade, a misericórdia, a graça de Deus ao nosso favor. E a tentação é essa: o diabo vai dizer: ei, provem que vocês são filhos, provem que vocês são inabaláveis, ei, provem que vocês são blindados. Já ouviu essa expressão? Sabia que você não é blindado? Carro é blindado, tem carro blindado, mas você não é blindado. Prove que você é instagramável. Prove. Ei, você está muito apagadinho. Você está muito apagadinho. Você é filho de Deus. O mundo precisa te conhecer. Ei, dê um espetáculo para eu ver. Vai, faz um show. Eu quero ver. O mundo precisa ver. Corram riscos desnecessários para manter uma aparência perfeita e de vencedor. A tentação é essa. Deus será obrigado a segurá-los antes que vocês se arrebentem no chão. E aí, quando nós mordemos essa isca, nós adotamos uma postura arrogante, sem cuidado e sem qualquer tipo de vigilância. E continuamos a pensar: vai dar tudo certo no final. Só que lembre-se que o final é que o pecado, uma vez concebido, gera, ou sendo gerado o pecado, o final é o quê? Morte, gente. Só que o diabo nunca vai mostrar isso. Então essa é a tentação. Basta ler, ou melhor, basta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 e vai dar tudo certo. Basta amarrar uma fitinha no braço e eu terei uma proteção espetacular. Basta eu colocar lá no canto da porta de casa um pouco de sal grosso. Quem sabe o Buda virado ao contrário. Misericórdia, pastor. Mas sabe que tem uns crentes meio esotéricos, né? Eu coloco símbolos, eu uso amuletos, e eu acho que essas coisas vão me proteger. Basta
Basta eu ter uma cruz na entrada da minha casa e o mal não entrará. Só que aí eu continuo vivendo uma vida sem qualquer mudança, irresponsável, sem amor a Deus, sem testemunho, e acho que vou me proteger vivendo assim. Então aqui nessa tentação, perceba que a aparência substitui a essência. A aparência, o rótulo, a embalagem é mais importante do que a essência. E aqui eu preciso te dizer uma coisa. Você, eu, nós não somos especiais. Você é uma pessoa comum, de carne e osso, como qualquer um. Não, pastor, eu sou blindado, não é. Eu sou filho de Deus, mas você não pode pular do prédio, que a lei da gravidade continua funcionando para você. Eu sou filho de Deus, eu tenho discernimento, eu oro, eu leio a Bíblia todo dia, então eu posso entrar na jaula do leão que ele não vai me comer. Sério. E a terceira tentação é aquela em que Deus te mostra o brilho do mundo, o esplendor de todos os reinos. E aí ele vem com essa conversa. Olha, se você se prostrar e me adorar, te dou tudo. Tudo, combo completo, tudo. Te dou fama, te dou riquezas, te dou poder, te dou amigos, ainda que falsos, ainda que utilitaristas, te dou tudo. Essa foi a tentação. Ei, onde você quer chegar? Quais são os seus sonhos? Ei, eu quero chegar no topo. Que topo? Qual é o topo? Do que nós estamos falando? Então ele mostra esses brilhos e te engana e me engana, tentando mostrar que essas coisas duram para sempre, que são as coisas mais importantes da vida. E sempre o discurso vai ser esse: sigam os seus corações, não se privem de nenhum prazer. Além dessa cultura exibicionista que existe hoje, dessa cultura utilitarista, nós temos aqui também uma cultura hedonista, que é a busca pelo prazer desenfreado, inconsequente. E lembre-se que o meu coração, os nossos corações são fábricas de ídolos. A gente tem falado isso algumas vezes. Se tem um lugar que fabrica ídolo, é o nosso coração. São ídolos e mais ídolos. Só que os ídolos são deuses falsos. Só que esses deuses falsos requerem adoração. Eles querem que a gente se prostre diante deles. É poder? Você vai ter que se prostrar diante. É o dinheiro? Você vai ter que se prostrar e prestar culto. É o prazer carnal? Você vai ter que se prostrar, se ajoelhar e prestar culto. E aí Jesus vai dizer a nós, em Mateus 6,31: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E Jesus vai nos dizer que nós não podemos adorar a dois senhores. Se eu amo um senhor, eu odeio o outro, e vice-versa. Então a tentação envolve isso. Sim, eu posso ser cristão, eu posso amar a Deus, eu posso vir à igreja, eu posso cultuar, mas eu também posso ter outros deuses na minha prateleira. Eu também posso recorrer a outros ídolos para buscar aquilo que me falta, aquilo que eu acho que talvez Deus esteja demorando demais para me dar. E aí eu termino com o verso 11 do texto, onde Jesus passa nos 3 testes. 3 vezes Jesus diz: está escrito, está escrito, está escrito. E no final acontece algo lindo, que no meio de tudo isso, a Bíblia nos mostra que no final, para quem passa no teste, essas são sustentados pelo próprio Deus. Amém. A Bíblia vai dizer que os anjos vieram e serviram a Jesus. Eu imagino um banquete, né? Jesus 40 dias sem comer, 40 dias e 40 noites, toda essa bateria de testes. A Bíblia vai dizer no verso 11: então o diabo o deixou
e anjos vieram e o serviram. Glória a Deus. Aqui, gente, eu quero dizer o seguinte: foi e precisa ser do jeito de Deus. Não pode ser do nosso jeito e não pode ser do jeito do diabo. Tudo que eu e você precisamos precisa ser do jeito de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus, do jeito dele. O pão vem dele, a alegria vem dele, o contentamento vem dele, a paz que você precisa vem dele, a segurança que você precisa vem dele. Tudo vem dele, do jeito dele, na hora dele. Mas nós precisamos passar nos testes. Eu não posso pegar atalhos, porque se eu pego um atalho, eu vou complicar mais ainda a minha situação. A situação já está ruim, eu já estou no deserto, sofrendo, e aí eu tento pegar um atalho, e a coisa complica ainda mais. Então, Deus tem o melhor para nós. Queria te dizer isso nessa noite: Deus tem o melhor para você. Espere. Eu sei que essa palavra é difícil. Tenha paciência, lute com as armas de Deus e coma o pão de Deus, não o pão do diabo. Desculpa falar desse jeito. Nós estamos aqui diante da comida e da bebida de Deus, providenciada por Deus. E tudo isso é muito simbólico, muito espiritual e muito pedagógico para nós. Todos os dias mesas serão colocadas diante de nós. Algumas a gente vai ter que passar longe e dizer não, não, porque está escrito: desse pão e desse suco oferecido pelo mundo eu não como, eu não bebo. Dessas iguarias do príncipe desse mundo eu não como. Dessas iguarias eu não como, mas dessa mesa eu como, dessa mesa eu bebo. Amém, gente? Amém. Então, não sei que tipo de tentação você está enfrentando ou passando, mas a palavra de Deus para nós hoje é: resista, resista, renuncie. Se você já mordeu a isca, vai doer para o anzol sair da boca. Quem gosta de pescar sabe disso, ele rasga, né? O anzol rasga a boca do peixe quando não pega no olho, em algum outro lugar no peixe, dói. Mas Deus tem para você também o que? Recomeço, perdão de pecados. Graças a Deus que o nosso Deus é aquele que vai lá com a paciência, tira o anzol e põe óleo na ferida, e nos perdoa, e nos purifica com o sangue de Cristo de todo pecado, de toda injustiça, e nos dá um recomeço. Então enxergue essas tentações como provas de Deus, enxergue esses desertos como oportunidades que Deus está te dando para que você saia aprovado, aprovada, mais maduro, mais crente, mais cheio de fé. Aí sim, como alguém que pode ser dito assim: ó, essa daí é mais do que vencedor, é mais do que vencedor, passou no teste, e Deus vai te sustentar em todo o tempo. Amém. Quais são os ídolos que você precisa destronar hoje? Quais são os ídolos? Você fala: meu Deus, esse negócio é difícil de tirar do meu coração, isso daqui está complicado, isso daqui está me dominando, isso aqui está me seduzindo, isso aqui está fazendo com que eu peque. O que é? Tem entrado pelos olhos? É algo que você está vendo? É algum lugar que você está frequentando? Ou é o desejo de ser autônomo em Deus e tomar conta da sua própria vida? É a soberba da vida? As estratégias são antigas, muito antigas. O jeito de vencer continua sendo o mesmo. Então que Deus nos dê graça e misericórdia para a gente vencer, em nome de Jesus. Nós já sabemos como o inimigo age, como a nossa carne age, e nós já sabemos como vencer. Então que nós possamos nessa noite mais uma vez vencer em nome de Jesus, confessar os nossos pecados. Então quero que você tenha esse tempo agora de oração com Deus, né, de confissão, de assim, sondagem. E assim, a gente na Bíblia aprende que a gente precisa convidar o Espírito Santo para fazer isso, porque se nós formos nos avaliar, ninguém é culpado. Não, eu não adoro dinheiro, meu negócio não é isso não é área carnal, nada. Ninguém tem pecado. Então que o Espírito Santo nos ajude agora a enxergar aquilo que a gente não está enxergando nas nossas vidas. Talvez seja um filho, um familiar que você assim
virou um ídolo, já passou de amor, de pai, de mãe, já virou uma coisa exagerada, percebe? Já tomou o lugar de Deus. Então vamos orar, gente. Aleluia. Tem esse tempo com o Senhor. Quando a gente fala, coloca para fora isso, confessando as nossas tentações, a chance de escapar, de pecar é muito maior. Muito maior. Então faça isso, tá bom? Não confesse apenas a Deus, mas procure pessoas. Me ajude, olha, no meu trabalho está acontecendo isso, na minha faculdade. Passa muito dinheiro na minha mão, às vezes eu sou tentado a desviar algo. Tem aquela pessoa lá que está me tentando. Confesse isso para alguém, busque. Ajuda em oração. Amém? Deus, nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor nos socorre e nos ajuda. A tua palavra nos garante a tua proteção, o teu auxílio, o direcionamento do Senhor. E nós, nessa noite, reconhecemos o quanto nós precisamos de Ti e uns dos outros. Nos ajude a passar pelo campo de provas e sermos aprovados em todas as coisas. E nos perdoe, Deus. Se porventura alguém aqui pecou, a tua palavra também nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é poderoso, é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então que haja nessa noite confissão, arrependimento, e que ninguém se exclua da graça de Deus, e que todos possam tomar do pão, do suco, que todos possam entrar com confiança na tua presença e possam participar desse momento glorioso. Que seja um momento de fortalecimento também para a nossa semana e para que nós possamos vencer as batalhas do dia a dia em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, gente? Deus, consagramos a Ti esse suco, esse pão e fazemos isso em memória do Teu nome até que o Senhor volte para nos buscar. Obrigado pela nova aliança, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Que nos faça bem, que teus filhos sejam fortalecidos nesse momento, porque estão obedecendo uma ordenança deixada por Ti, em nome de Jesus, que seja para nós comida, bebida espiritual, hoje e sempre. Amém. Amém. Gente, pode ficar nos seus lugares que os diáconos vão levar, tá bom? Amor assim,
a Deus. Podem comer do pão em nome de Jesus, em memória de Jesus. Aleluia. Esse é o pão que não pode faltar. Aleluia. Sim, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem beber do suco em memória de Jesus. Cálice da nova aliança. Glória a Deus. Glória a Deus. Uau! Meu Deus! Pega suas mãos aos céus, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão e as consolações do Espírito sejam com todos hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa semana, gente.